Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT publicou uma série de decisões nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. Foram deferidos pedidos de empresas para modificar os termos de autorização de linhas já em operação, com a implantação de novas seções intermediárias. As decisões impactam as seguintes empresas e linhas: a Aviação Águia Branca nas linhas Feira de Santana, Aracaju, na decisão número 2980, a linha Maceió para Salvador, na decisão 2983, a linha Teixeira de Freitas para Vitória, na decisão 2987, e a linha de Porto Seguro para Vitória, na decisão número 2988. Pela Rápido Federal, ficou a linha Irecê na Bahia para São Paulo via Ceebra, pela decisão número 2981. Também a linha Florianópolis para Foz do Iguaçu via Caçador da Autoaviação Catarinense, pela decisão número 2984. Pela Catedral Transportes, a linha Recife-São Paulo, pela decisão número 2985. E por último, a Unesul de Transportes na linha Taquara a Barracão, na decisão número 2986. A ANTT autorizou a Pássaro Marrom a realizar a operação simultânea de algumas de suas linhas. Isso significa que a empresa poderá compartilhar trechos entre diferentes linhas, otimizando o serviço. As decisões de números 2989 e 2993 se referem a seguintes rotas e trechos respectivamente: as linhas interestaduais Itajubá para São Paulo e de Brasópolis para São Paulo no trecho de Brasópolis, Minas Gerais para São Paulo, e as linhas interestaduais de Itajubá para São Paulo e Itajubá para São José dos Campos no trecho de Itajubá para São José dos Campos. Pela deliberação número 2990, a ANTT declarou extinto o termo de autorização da Fábio Viagens e Turismo de Mococa, empresa que está proibida de comercializar bilhetes para as linhas de São Sebastião do Paraíso, Mococa e Monte Santo de Minas e Mococa. A empresa deverá garantir os direitos dos passageiros que já adquiriram bilhetes, como a devolução do valor pago ou a compra de bilhetes em outra empresa autorizada. A ANTT também deferiu pedido de habilitação para solicitar o termo de autorização para a prestação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo de passageiros de algumas empresas. As decisões, publicadas em 30 de dezembro, foram assinadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros Juliano de Barros Samor. As empresas que tiveram seus pedidos indeferidos por descumprimento da Resolução número 6.033 são as empresas Mármore Transportes Interestadual Limitada, Viação Redil Limitada, Caiapo Transportes e Expressa Transportes. A ANTT proibiu a comercialização de passagens para os mercados constantes no anexo das decisões SUPAS número 969, 970 e 967, todas do dia 3 de outubro de 2024. As decisões haviam sido autorizadas à JS Turismo, empresa da Bahia que opera com o nome Fantasia Cetro, a emitir o termo de autorização para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização nas linhas Cajazeiras a São Paulo e Salgueiro para São Paulo, com várias seções. A decisão publicada nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro, atende a um pedido de revisão proposto pela Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, ABRAT. A agência, ANTT, reconsiderou e anulou as decisões anteriores, com base no artigo 56, inciso 1, da Lei nº 9.784, de janeiro de 1999. Apesar da proibição de venda de novas passagens, a operação dos mercados constantes das decisões foi autorizada por 30 dias a partir da publicação desta nova decisão apenas para bilhetes emitidos antes. A ANTT também determinou que, caso haja bilhetes emitidos após publicação da decisão, as empresas de transporte deverão garantir os direitos dos passageiros, incluindo a devolução dos valores pagos ou a aquisição de bilhetes em outra empresa autorizada às custas da transportadora. A decisão da ANTT, assinada por Juliano de Barros Samor, entra em vigor hoje, dia 30 de dezembro. A ANTT também deferiu o pedido de operação simultânea de linhas interestaduais da empresa Eucator,
Os pedidos foram negados com base na resolução número 6.033 e na constatação de que os mercados objeto do pleito já constam em outros termos de autorização. As decisões publicadas em 30 de dezembro foram assinadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros. As operações indeferidas são as seguintes: Decisão SUPAS número 3026, operação simultânea das linhas de Criciúma a Porto Velho e Criciúma para Ponta Grossa, no trecho de Criciúma para Ponta Grossa. A segunda é a decisão número 3028 na operação simultânea das linhas interestaduais de Cascavel para Rio Branco e de Campo Grande para Cuiabá, no trecho de Campo Grande para Cuiabá. E por último, a decisão SUPAS número 3032 da operação simultânea das linhas interestaduais de Tubarão para São Paulo e de Balneário Camboriú a São Paulo, no trecho de Balneário Camboriú para São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, por despacho do secretário executivo de Transportes e Mobilidade da CETRAN, Gilmar Pereira Miranda, autorizou nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro, um novo adiantamento aos contratos de concessão no sistema de transporte coletivo, especificamente quanto à renovação da frota de ônibus da cidade. A decisão tomada com base na Lei Municipal número 13.241 e nas leis federais número 8.987/95 e 8.666/93, permite que veículos com mais de 10 anos de uso continuem circulando até o dia 31 de dezembro de 2025. A medida foi justificada pela necessidade de garantir a continuidade dos serviços de transporte público considerados essenciais. A baixa compulsória dos veículos fabricados entre 2012 e 2014 e dos mini-ônibus fabricados entre 2015 e 2017 reduziria a frota a ponto de comprometer a operação do sistema, justifica o titular da CETRAN. O adiantamento da renovação da frota foi formado por meio de um termo de adiantamento aos contratos de concessão dos serviços de transporte coletivo público de passageiros. O documento aprovado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito estabelece que os mini-ônibus com mais de 7 anos e os demais veículos com mais de 10 anos de uso devem ser preferencialmente utilizados como reserva técnica. A SP Trans, responsável pela gestão do sistema de transporte público da capital paulista, realizará ajustes operacionais para garantir a qualidade dos serviços prestados à população. A empresa também manterá as regras de vistorias excepcionais para os veículos mais antigos. O prefeito Ricardo Nunes foi cobrado por passageiros e pela imprensa em agenda pública nesta sexta-feira sobre o aumento de tarifa de ônibus que ocorre no dia 6 de janeiro de 2025, quando o valor básico unitário passa de R$ 4,40 para R$ 5,00. O Vale Transporte sobe para R$ 5,49. A integração entre SP Trans e Trilhos vai para R$ 8,90 na modalidade comum e para R$ 10,71 na modalidade Vale Transporte. Nunes foi questionado sobre o fato de haver o reajuste mesmo diante das insatisfações demonstradas por passageiros quanto à qualidade dos serviços prestados no sistema de transportes municipais. Segundo o prefeito, é necessário ter responsabilidade sobre a saúde financeira da cidade. Para Nunes, não seria possível tirar dinheiro da saúde, educação, saneamento e combate às enchentes, por exemplo, para colocar nos transportes. O prefeito ainda disse temer, mesmo com reajuste, a pressão sobre os custos de operação dos transportes diante do cenário econômico nacional e internacional, com previsão de alta no dólar e da inflação. Fatores que impactam o preço do diesel, que em sua maioria é importado. Nunes também argumentou que desde janeiro de 2020 não havia reajuste e se fosse aplicada a inflação acumulada desde então, em vez de subir de R$ 4,40 para R$ 5,00, a tarifa subiria para mais de R$ 5,80. Somente em 2025 a prefeitura reservou 6,5 bilhões de reais para subsidiar as operações dos ônibus, isso sem contar com a compra dos elétricos que entram em outra conta. Recentemente, os valores separados nos subsídios não têm sido suficientes e estão sendo necessários remanejados dos outros compromissos do orçamento. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, publicou em edição extra a instauração dos procedimentos que podem resultar no rompimento de contratos da Transwolf e da Upbus, empresas suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC.
A Transwolf atua na zona sul da cidade e a Upbus na zona leste. Juntas, as companhias têm cerca de 150 linhas que transportam por dia em torno de 600 mil pessoas. Ambas as diretorias das empresas terão 15 dias para apresentação da defesa, prazo contado a partir do dia 27 de dezembro, data da assinatura dos decretos de procedimento de caducidade. Equipes da prefeitura já trabalham para deixar prontos os editais de licitação para contratar empresas substitutas, caso o rompimento de contrato seja decretado de forma definitiva. Transwolf e Upbus estão sob intervenção da prefeitura desde o dia 9 de abril de 2024, quando o Ministério Público realizou a Operação Fim da Linha e, do ponto de vista criminal, o GAECO, Grupo Ministério Público que investiga o crime organizado, apontou que diretores, sócios e contadores da Transwolf e da Upbus atuavam para levar o dinheiro do tráfico de drogas, do tráfico de armas e de roupas a bancos e de cargas. Há até apurações de que estariam ligados a homicídios. Além disso, alguns destes diretores, de acordo com o MP, não só têm envolvimento, como pertencem diretamente ao PCC, facção criminosa que atua dentro e fora de presídios. A prefeitura muito pouco tem a fazer sobre a questão criminal, mas tem a obrigação de atuar administrativamente. Tanto as análises da Fundação Carlos Alberto Vanzolini como das equipes de intervenção mostraram que a Transwolf e a Upbus possuem problemas financeiros, administrativos e operacionais que as impedem de continuar prestando serviços. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. No último dia 24 de dezembro, nesta terça-feira e véspera de Natal, por volta das 10 horas da noite, uma motorista de ônibus da empresa Brasil Lisboa foi agredida por um passageiro aqui no Rio de Janeiro. No momento da agressão, a mulher conduzia um coletivo da linha municipal 275 que liga o Maier à Candelária. Imagens da câmera de segurança mostram o criminoso embarcando na última porta do veículo após outros passageiros descerem. Logo na sequência, saca um pedaço de cano e ataca a motorista. Após atingi-la repentinamente, o agressor desceu do ônibus. O caso foi registrado na delegacia da mulher, do Maier. O porta-voz do Rio Ônibus, Paulo Valente, inclusive, até mesmo enviou um comunicado. Uma ciclista foi atingida por um ônibus da empresa BS Bus na manhã desta terça, dia 24, no centro de Taguatinga, no Distrito Federal. O acidente aconteceu por volta das 9 da manhã, na faixa exclusiva para coletivos, e foi registrado por câmeras de segurança. Imagens que circulam nas redes sociais registram o momento em que um ciclista tenta atravessar uma faixa de pedestres com sua bicicleta e acaba sendo atingido por um ônibus. Após o impacto, o motorista do ônibus freou e permaneceu no local para prestar auxílio. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga. A empresa BS Bus se manifestou por meio de nota, lamentando o ocorrido, destacando que o motorista prestou socorro imediato e acionou os serviços de emergência. O caso está sob investigação das autoridades responsáveis. A SP Trans iniciou as apurações de um acidente entre um ônibus elétrico e outros 4 coletivos a diesel que ocorreu dentro da própria garagem da empresa Transwolf, na região do Socorro, na zona sul da cidade. A Transwolf está sob intervenção da gerenciadora pública. Aparentemente, sem controle, o veículo atingiu os outros carros, como mostrou em vídeos de forma exclusiva neste sábado, dia 21. É possível perceber que a frente que atingiu os outros ônibus ficou bem danificada, principalmente na coluna direta e região da porta de entrada. A reportagem noticiou que testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle logo após adentrar o pátio. Um acidente da BR-153, próximo ao Jardim Guanabara, em Goiânia, envolvendo um ônibus e um caminhão, resultou em feridos. O incidente ocorreu na via sentido Parque Altamiro, de Moura Pacheco. Os passageiros feridos receberam atendimento médico e foram transportados para hospitais da cidade. A colisão aconteceu quando o ônibus atingiu a traseira do caminhão. Detalhes adicionais sobre a gravidade dos ferimentos e as causas do acidente ainda não foram divulgados. Ônibus municipais e metropolitanos têm sido vandalizados em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e motoristas e passageiros relatam já estar sentindo receio, principalmente quando os veículos passam pela região da Avenida Aprígio Bezerra da Silva, trecho antigo da rodovia Regis Bittencourt que foi municipalizada.
De acordo com a Aviação Pirajussara, operadora de linhas na cidade e entre os municípios da área e a capital paulista, somente na noite dessa sexta-feira, dia 27 de dezembro, foram 2 veículos que tiveram os vidros estourados por bolinhas de gude, que são arremessadas em geral por adolescentes. Ambos os ônibus faziam linhas metropolitanas gerenciadas pela MTU e tiveram de ser recolhidos. Não houveram feridos no local. Entre os suspeitos estão adolescentes que jogam os objetos nos ônibus, mas após serem abordados pela guarda municipal são liberados. Segundo a empresa, desde a quarta-feira, dia 25, ao menos outros 6 ônibus tiveram de ser momentaneamente encostados para reparos por causa de ações de vandalismo. Um ônibus turístico desgovernado atingiu um prédio comercial na manhã deste domingo, dia 29 de dezembro, em Carnaúba dos Dantas, na região Seridó, no Rio Grande do Norte. O incidente ocorreu no bairro São José, onde o veículo desceu uma ladeira e colidiu com a fachada de um comércio que estava fechado. Ninguém ficou ferido, pois não havia passageiros no interior do ônibus, nem no estabelecimento atingido. A polícia militar informou que os ônibus faziam parte de uma caravana de romeiros que visitava o Monte do Galo, um ponto turístico religioso da cidade. A suspeita é de que o sistema de frenagem do ônibus tenha falhado, o que provocou a colisão. A empresa responsável pelo transporte dos romeiros deverá providenciar um novo veículo para o grupo. Na manhã de hoje, segunda-feira, dia 30 de dezembro, o ônibus que transportava passageiros caiu de uma balsa dentro do rio Moju, localizado no município do mesmo nome na região nordeste do Pará. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para atender a ocorrência nas proximidades da comunidade de Soledade. Primeiras informações apontam que uma menina de 11 anos estaria desaparecida. Em nota, a prefeitura informou que estão sendo realizadas buscas por uma menor de idade. Na manhã de hoje, dia 30 de dezembro, por volta de 9h30 da manhã, houve um acidente entre um trolebus da empresa Ambiental e uma motocicleta no sentido bairro da Avenida Paz de Barros, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Pedestres relataram que o coletivo teria parado no semáforo e o motociclista atingiu a traseira do veículo. No momento da colisão, o trolebus atendia a linha 3160-10, terminal Vila Prudente ou terminal Parque Dom Pedro II. Na tarde de hoje, um trolebus colidiu contra um estabelecimento na Rua dos Comerciários, na saída do terminal Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Imagens registradas por pedestres no local mostram as janelas do veículo destruídas. O coletivo envolvido possui o prefixo 8171. Ainda não há informações sobre feridos. Em nota, a MTU informou que lamenta o acidente ocorrido por volta das 5h40 da tarde desta segunda-feira envolvendo um trolebus da linha 290. De acordo com a empresa Next Mobilidade, que opera a linha, o coletivo saía do terminal metropolitano Jabaquara quando se envolveu em uma colisão com um carro particular, atingindo a parede de um estabelecimento. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. A vistoria do trolebus está em dia, válida até junho de 2025. A MTU e a empresa operadora estão apurando as circunstâncias do acidente e se colocam à disposição para demais esclarecimentos. O Grupo JM foi fundado em 1948, no Rio Grande do Sul, por José Moacir Teixeira, e seguiu adiante sempre com uma empresa familiar. O grupo, um conglomerado gaúcho que inclui a transportadora Planalto Transporte, a Planalto Encomendas, a Planalto Turismo, a RGS Veissa e a JM Agropecuária. O conglomerado chega à terceira geração, agora com Lauren Teixeira assumindo a presidência da Planalto Transportes. Lauren Teixeira é advogada e atuava no grupo dentro de sua área de formação quando surgiu a oportunidade de assumir a diretoria financeira em função de uma aposentadoria programada. Com isso em mente, ela foi deslocada para o novo setor para ser preparada para o cargo, que ela exerceu por cerca de 7 anos. Durante a pandemia, a jovem profissional encarou outra batalha. A paralisação geral obrigou a empresa a enxugar o seu quadro e fez com que muitos passassem a exercer mais de um papel na estrutura do negócio. E foi assim que a neta do fundador acumulou o financeiro e a administrativo do grupo JMT, o que no final das contas somou bagagem para que ela assumisse a presidência da Planalto. Lauren revela que não imaginava chegar ao maior cargo da Planalto, apesar da tradição do grupo ter sido sempre dar oportunidades às mulheres da família. Apesar dos percalços desse ano,
A Planalto Transportes está com planos sólidos para 2025. A empresa adquiriu recentemente 8 novos ônibus com carroceria Marco Polo e acaba de receber a primeira unidade desse lote. Outro ponto que tem merecido a atenção da empresária é a formação de novos quadros para o setor de manutenção. À frente do transporte de cerca de 4,5 milhões de passageiros por ano, a bordo de mais de 300 ônibus, fazendo 98 linhas fixas, além de transporte de encomendas e fretamento para o turismo, Lauren Teixeira se diz uma otimista que está preparada para lidar com os desafios que o futuro possa trazer. Só não sabe ainda dizer se seus 2 filhos ainda pequenos terão algum dia o mesmo interesse que ela sempre teve nos negócios da família. Mas isso, por enquanto, está mesmo longe do radar. Para quem sentou na cadeira de presidência há cerca de um mês e está cheio de energia e planos de crescimento para o ano que vem. As tarifas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU na Grande São Paulo e em cidades do interior paulista e litoral vão subir entre 4% e 5% a partir do dia 6 de janeiro de 2025. Os valores foram divulgados pela MTU nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro, e noticiados em primeira mão. Na Grande São Paulo, a menor faixa tarifária passa de R$ 3,80 para R$ 3,95. Os preços variam de acordo com a extensão das linhas e se são linhas comuns ou seletivas. A MTU gerencia mais de 900 linhas no estado de São Paulo. No corredor metropolitano ABD, de ônibus e trolebus, o mais movimentado do sistema, o valor passa de R$ 5,80 para R$ 6,05. Na Grande São Paulo, por exemplo, a tarifa menor será de R$ 3,95 e a maior R$ 11,45 no serviço comum. No seletivo, os valores na Grande São Paulo vão variar a partir do dia 6 de janeiro, entre R$ 8,65 e R$ 29,30. As integrações entre ônibus do ABC e os ônibus municipais da capital paulista, gerenciados pela SP Trans no terminal Sacomã, vão custar entre R$ 6,15 e R$ 9,00. Já a passagem das linhas integradas entre Osasco e São Paulo vai de R$ 7,05 para R$ 7,35. A integração no terminal Grajaú, na zona sul da capital paulista, e na Belmira Marim, entre ônibus do sistema MTU que vende em Bugaçu e os ônibus municipais gerenciados pela SP Trans, vai de R$ 5,75 para R$ 6,00. Já a integração entre MTU e os trens da linha 10 Turquesa em Rio Grande da Serra para R$ 8,65. E por fim, a passagem dos ônibus executivos do Airport Bus Service foi autorizada para ser de R$ 65,05. A partir do dia 6 de janeiro de 2025, a tarifa de ônibus em Ribeirão Pires, no ABC, sobe de R$ 4,85 para R$ 5,40 para pagamento feito por meio do cartão Bus Fácil da bilhetagem eletrônica da cidade. Já o valor para quem paga em dinheiro sobe de R$ 5,50 para R$ 6,00. Os empregadores que compram o Vale Transporte para os funcionários atualmente desembolsam R$ 6,00, mas a partir do dia 6 de janeiro de 2025 vão pagar R$ 7,00. Os novos preços foram publicados nesta segunda-feira em decreto número 7.529 pelo prefeito Luiz Gustavo Pinheiro Volpe. Por meio de nota, a prefeitura diz que o aumento atende a um termo de ajustamento de conduta para garantir um equilíbrio do sistema de transporte público municipal firmado entre o Ministério Público Estadual e a administração e a empresa Suzantur, a concessionária das linhas. A cidade de Mauá também terá aumento na tarifa dos ônibus. A partir do dia 15 de janeiro, as tarifas vão aumentar. Serão 3 valores, um para bilhetagem eletrônica, outro para pagamento em dinheiro e um terceiro para vale transporte comprado pelos empregadores. De R$ 4,20 para R$ 4,60 pelo cartão de transporte da cidade Cartão Sim, de R$ 5,00 para R$ 5,50 em dinheiro e permanece R$ 7,00 a tarifa pelo vale transporte pelos empregadores. A empresa operadora da cidade é a Suzantur, que também atua em Santo André, Diadema e Ribeirão Pires, além de prestar linhas interestaduais rodoviárias pela Nova Itapemirim.
A partir desta quarta-feira, dia 1º de janeiro, as tarifas de ônibus municipais de Campinas ficam mais altas. Segundo a Prefeitura, por meio de nota, a tarifa do bilhete único comum passa de R$ 5,45 para R$ 5,70, reajuste esse de 25 centavos. O Vale Transporte passa de R$ 5,90 para R$ 6,20, aumento de 30 centavos. A segunda integração será no valor de 50 centavos. O bus escolar sobe de R$ 2,18 para R$ 2,28. O bus universitário passa de R$ 2,73 para R$ 2,85. A partir do dia 6, é a vez do reajuste das tarifas das linhas intermunicipais geradas pela MTU em Campinas e região. Os valores, de acordo com a extensão das linhas dos serviços, são comuns ou seletivos. O comum é entre R$ 5,60 e R$ 12 e o seletivo é entre R$ 5,60 e R$ 23,80. A tarifa de ônibus em Caieiras, também em São Paulo, sobe para R$ 5,50 a partir desta quarta-feira, dia 1º de janeiro. Também em BH, a tarifa sobe a partir do dia 1º de janeiro. Os valores vão variar de R$ 2,75 em linhas curtas e R$ 5,75 em linhas convencionais. No Rio de Janeiro, de acordo com informações publicadas inicialmente pelo jornal O Globo, o preço das passagens dos ônibus municipais daqui do Rio de Janeiro também sofrerá um aumento de tarifa ainda esta semana. O prefeito Eduardo Paes anunciou a medida nesta segunda-feira durante uma visita ao Palco Rio montado em Copacabana para as celebrações do Réveillon. Paes afirmou que o índice do reajuste será definido até o fim do dia e que o novo valor deverá entrar em vigor até quinta-feira, dia 2 de janeiro. O último reajuste tarifário foi aplicado no início de 2023, quando o valor subiu de R$ 4,05 para R$ 4,30, preço que permanece em vigor. Em 2024, não houve aumento até o momento. Paes também mencionou a chegada do novo sistema eletrônico de pagamento, o JAE, que substituirá o RioCard a partir de fevereiro, com uma medida que deve contribuir para a maior transparência no cálculo dos custos operacionais. O anúncio ocorre em um contexto de alta nos custos do transporte público e será acompanhado de perto pela população, que já enfrenta pressões econômicas em outros setores. O DETRA-RJ encerra o ano de 2024 com uma operação especial para reforçar a fiscalização e garantir um transporte mais seguro durante a virada do ano. Ao todo, quase 50 ônibus intermunicipais foram abordados e fiscalizados nas rodoviárias do Rio, Niterói e Nova Iguaçu, resultando na aplicação de 4 autos de infração por problemas com o selo para tráfego e defeito em aparelhos de ar-condicionado. Essas ações visam proteger a população e assegurar que todos cheguem aos seus destinos com segurança e tranquilidade. O DETRA-RJ afirma seu compromisso com o transporte intermunicipal público de qualidade e com segurança de todos os cidadãos. O Ministério das Cidades divulgou nesta segunda-feira a seleção de propostas do programa Novo PAC Mobilidade Urbana, subeixo Renovação de Frota voltado para o setor privado. As portarias publicadas no Diário Oficial da União confirmam o financiamento de R$ 144 milhões para 3 empresas do Grupo Redentor no Rio de Janeiro, destinado à aquisição de 126 ônibus para o transporte público coletivo urbano. Todos os ônibus possuíram carroceria Caio. As empresas contempladas foram Aviação Redentor, Transportes Futuro e Transportes Barra, cada um recebendo R$ 48.146.000. Para investir em novos veículos, o agente financeiro responsável pelas operações será o Banco Mercedes do Brasil, utilizando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. As portarias número 1428, 1426 e 1429, assinadas pelo Ministro das Cidades, Jader Fontinelli Balho Filho, destacam que a iniciativa faz parte do esforço do governo federal para modernizar o transporte urbano e garantir maior eficiência e conforto aos usuários. Com a renovação da frota do Grupo Redentor, espera-se não apenas a melhoria do serviço oferecido à população carioca, mas também a redução de emissão de poluentes, alinhando-se às diretrizes de sustentabilidade do programa Novo PAC. A Aviação Cidade do Aço, tradicional CIA do Sul Fluminense, testa em parceria com a Scania um de seus modelos movidos a biometano. Com carroceria Marco Polo Paradiso New G7 1050, o Scania K320 possui tecnologia Euro 6
e deve ficar em teste na empresa por pelo menos 60 dias, e se encontra em operação nas linhas da empresa que liga a capital fluminense às cidades do sul fluminense. E para finalizar, uma última notícia. O sistema BRT Salvador iniciou nesta segunda-feira a operação de 2 ônibus articulados com capacidade para quase 150 passageiros. Os veículos com 18 metros de comprimento serão os primeiros desse modelo a integrar a frota do sistema, marcando o início de uma ampliação planejada para o transporte público da cidade. A entrega dos novos veículos foi realizada na estação Vale das Pedrinhas e contou com a presença do prefeito Bruno Reis e do secretário municipal de mobilidade Fabrício Miller. Os ônibus começarão a operar na linha B5, que conecta a estação rodoviária à Lapa, e está em fase de operação assistida. Bruno Reis também destacou que a prefeitura está adquirindo mais 300 ônibus convencionais com ar-condicionado e tecnologia sustentável Euro 6, além de 90 veículos elétricos, com financiamentos aprovados pela Câmara Municipal. A expectativa é alcançar 100% da frota com ar-condicionado nos próximos anos, cumprindo o compromisso firmado com o Ministério Público. Segundo o secretário Fabrício Miller, o BRT Salvador tem registrado um aumento constante no número de passageiros. Inicialmente, os ônibus articulados atenderão exclusivamente a linha B5, que realiza o trajeto completo Lapa rodoviária, em cerca de 25 minutos, parando em todas as estações. Outros articulados elétricos serão adquiridos com recurso do Banco Mundial para reforçar a frota e atender a crescente demanda de passageiros, consolidando o BRT Salvador como uma das principais soluções de mobilidade na capital baiana. E assim, finalizamos a nossa última edição de notícias e informações do ano de 2024. Ano que vem, vamos além. E amanhã teremos a nossa retrospectiva, que sairá às 8 horas da noite. Agradeço a todos que nos acompanharam durante todo esse ano. Todos os nossos vídeos, informações, movimentações de ônibus, entre outros quadros. Boas festas, um bom ano novo para todos e até ano que vem. A gente se vê amanhã.